Vemos que este povo passou pelo deserto. Então, nós percebemos que Deus, ele deixava lá. Casa dele era deserto. Saía para a cidade. A Bíblia diz que quando Deus colocou aquela escada, anjos subiam e desciam. O deserto é parte individual. Se tu és salvo, com certeza diz amém. Aleluia. Se tu és salvo, com certeza bata as palmas. Se tu és salvo, com certeza diga glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu fui dado essa incumbência. E na verdade não vai ser muito fácil. E também não vai levar muito tempo. Que é partilhar uma porção da palavra do Senhor com cada um de vocês, né? E o nosso tema, na verdade, no geral, é deserto. E eu quero aqui falar hoje dos elementos do deserto. Aleluia. Estivemos a falar na primeira ministração das características do deserto. E agora eu pretendo falar dos elementos do deserto. Na verdade, o nosso objetivo é que você saia deste lugar formado sobre a matéria do deserto. Se pudermos, até em algum momento, vamos te dar um certificado. Esse certificado pode não ser físico, mas vai ser espiritual. Porque o nosso objetivo é, enquanto você passar por algum deserto na sua vida, você não temer, não estremecer, não ficar nunca abalado. E você vai dizer, sobre o deserto eu já estou formado. Aleluia. Então, abra por favor a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Se você está lá, diga glória a Deus. Se ainda não, diga socorro. Bem, já que ninguém pediu socorro, significa que todos estamos lá. O versículo 2 diz o seguinte: trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahweh, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não. Versículo 3 diz: ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu, nem teus pais o conheciam, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia. Meus queridos, se formos a correr para Mateus, na verdade já foi lida essa mensagem aqui na primeira pregação, Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto, foi conduzido por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, na história da Bíblia, nós nunca vamos encontrar literalmente figuras centrais da Bíblia que não tenham passado pelo deserto. Alguém me ouve? Diga amém. O deserto é parte integrante da manifestação de Deus na vida do ser humano, na vida daqueles que foram antes de Cristo, assim como na vida daqueles que são depois de Cristo. Assumimos como primeira premissa é que o deserto é parte integrante da manifestação de Deus na minha e na sua vida. Se nós andarmos a ofuscar um pouco a palavra, nós vamos encontrar que na história de Abraão passou pelo deserto. E por acaso Abraão habitou no deserto. Até para nós é um privilégio porque passamos, mas Abraão habitou no deserto. Mas o fato de Abraão habitar no deserto não significava que a vida dele era um deserto. Alguém me ouve? Se nós formos andar mais um pouco para o povo judeu no seu todo, conforme lemos no capítulo 8 de Deuteronômio, entendemos que o povo de Israel
para caminhar até Mesopotâmia na atualidade, terra prometida ou Canaã na idade bíblica, nós entendemos que este povo passou pelo deserto. Então, nós percebemos que Deus, ele tira o povo de um ponto A e para o direcionar, na verdade o ponto A é o Egito, querendo direcionar a terra prometida que era Canaã, o povo tinha que passar pelo deserto. Se até o povo judeu passou pelo deserto, quem somos nós para não colocar os nossos pés no deserto? Mas a única diferença é que enquanto alguns passavam e morriam, nós passamos e continuamos vivos. Enquanto alguns passavam, bebiam a água e voltavam a sentir sede, a água de Deus faz parte da nossa vida, mesmo passando pelo deserto. Em outras palavras, nós estamos em vantagem. Quem concorda, diga amém. Se nós formos a ver Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. Não havia como, razão pela qual, mais uma vez eu afirmo, o deserto é parte integrante da vida de um cristão, é parte integrante da manifestação de Deus. Se nós formos olhar para a igreja contemporânea, vamos ver que a mesma igreja passa pelo deserto. Se nós formos a olhar para a igreja que virá depois da segunda vinda de Cristo, a mesma vai ter que passar pelo deserto do anticristo. Então significa que o deserto não é uma maldição. Quebramos esse paradigma. Aleluia. Amém, meus queridos? Então com isso nós entendemos o seguinte, que existem vidas que são geradas no deserto. João Batista, ele estava no deserto e de alguma forma ele anunciava a palavra de Deus e pregava, e vidas eram geradas. No outro ponto encontramos que há vidas que são ceifadas no deserto. Enquanto o povo judeu caminhava no deserto, os murmuradores morriam. Da mesma forma encontramos que há vidas que são um deserto. Jesus disse, a árvore que não dá bom fruto será cortada e será lançada no fogo. E da mesma forma encontramos que há desertos que são vida. Acho que queremos ir para casa. Aleluia. Da mesma forma encontramos que há desertos que são vidas. Que diga Agar em Gênesis 21. Enquanto pensava Sara que Agar morreria, lá mesmo no deserto, no lugar da morte, Deus gerou vida. Aleluia. Então deserto não é para morrer. Deserto é para que Deus se manifeste. Aleluia. Então, quais são os elementos do deserto? Primeiro, percebemos que deserto é uma universidade. Enquanto uns graduam em contabilidade, outros graduam em economia, outros graduam em geologia, nós graduamos em desertologia. Aleluia. O primeiro elemento, um dos elementos que nós encontramos no deserto, é exatamente onde você está sentado, numa pedra. Aleluia, aleluia. E para mim, o que significa pedra? Na verdade, quando olhamos para a pedra, olhamos para uma edificação, olhamos para uma construção. Então, quando você passar pelo deserto, na verdade é Deus querendo construir a tua vida. É Deus querendo construir uma história através da sua vida. Então perceba que as pedras do deserto não é para te matar. Ainda que alguns homens me encontrem em pecado, vão pegar algumas pedras para me apedrejar. Mas uma coisa poderosa que acontece é que enquanto pensam me apedrejar, existe um poder legislativo que escreve uma nova lei. Vou explicar. Pela lei de Moisés, alguém fosse encontrado em adultério, devia ser apedrejada. Mas uma lei só entra em desuso quando surge uma nova lei. Razão pela qual Jesus Cristo escrevia uma nova lei, para que aquelas pedras que deviam ser para destruição, começassem a ser pedra de construção. Aleluia. Jesus, ele está no deserto e Satanás aparece e diz, mas olha,
Se realmente você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Aquilo que deve te construir nunca deve ser convertido para te alimentar. Aleluia! Aleluia! Transforme pedra em pão. Jesus disse não. Não é só do pão que... Então, quando encontrares pedras no deserto, não é para a tua destruição. Muito pelo contrário, é para a sua construção. Aleluia! E aí encontramos o paralelo a este, o segundo elemento, que é a areia. O deserto é caracterizado pela areia também. Aleluia! Quando eu olho para a areia, eu olho para novas possibilidades. Abraão ouviu da parte de Deus: olhe para a areia do mar. A areia do mar não é para te criar tonturas, nem para te criar confusão. É que a mesma possibilidade que o mar teve areia, será na mesma dimensão que haverá uma possibilidade de haver uma geração sendo gerada. Alguém me ouve? Eu vou correr, né? Aleluia! E razão pela qual Jesus não escrevia na pedra, Jesus escrevia na areia. Jesus poderia ter pedido uma porção da pedra daqueles que deviam apedrejar, mas disse não. O novo, ou melhor, uma nova dimensão, o novo poder legislativo será gerado na areia. Então olhamos para a pedra, olhamos para o que nos edifica. Olhamos para a areia, olhamos para novas possibilidades. Alguém está aqui? O terceiro elemento que não é melhor guardar esses elementos, vamos perguntar daqui a nada para oferecer mais uma Bíblia. Aleluia. Olhamos para o terceiro. Vi a irmã puxar um papel ali, já está a anotar. Aleluia. Olhamos para o terceiro elemento do deserto. Não existe deserto sem sol. Aleluia. Não existe deserto sem sol. Mas há uma coisa que os homens podem pensar. Muitas vezes nós pensamos que o sol é para nos amolestar. Quando lemos a Bíblia em Salmo 21, versículo de número 6, nós encontramos que o sol não vai nos amolestar, ou simplesmente, o sol não vai ofuscar aquela que é a graça de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós podemos ter alguma coisa que aparentemente nos inquieta dentro da nossa caminhada. A única coisa que nós devemos apelar é o equilíbrio, porque o sol equilibrado gera vida. O sol desequilibrado pode devastar, mas o sol equilibrado gera vida. E agora, se foi Deus a te conduzir para o deserto, sabendo que você encontrará sol lá, pode estar certo que é um sol equilibrado, não um sol desequilibrado. Alguém me ouve? Aleluia! Então o sol não vai nos amolestar, muito pelo contrário, vai nos equipar, vai nos recarregar, vai nos energizar para cumprirmos o propósito de Deus na terra. O propósito macro nesse caso, aleluia! Aleluia! O quinto elemento que nós encontramos, que é o penúltimo, daqui a nada eu termino, nós encontramos o vento. A Bíblia diz: o vento sopra para onde quer. Aleluia. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Quando nós encontramos vento na Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 4, diz: e de repente veio um som veemente e impetuoso. Ou melhor, um som como de um vento veemente e impetuoso. O que significa que para mim o vento significa vivacidade. Enquanto alguma rajada de vento vai pairando na sua vida, não é para destruir, mais uma vez, muito pelo contrário, é para gerar vivacidade. Quando nós vamos examinar Ezequiel, Ezequiel diz que soprou um vento dos quatro cantos da terra, que era para gerar uma vivacidade na vida dele, na vida do seu ministério, ou para bem dizer, no seu ministério. Então cada um de nós precisa entender que o quinto elemento que nós encontramos no deserto é vento. E para terminar, o último elemento que nós encontramos no deserto é o silêncio. Aleluia. Aleluia. Para mim, o silêncio significa vida. A Bíblia diz que quem guarda a boca, guarda a vida.
Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, versículo de número 3. E a Bíblia diz em Tiago 1, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir e seja tardio para falar. O que significa, uma das coisas que caracteriza, uma das coisas que é presente de forma massiva no deserto é o silêncio. Aprenda a resolver os teus problemas em silêncio. Aprenda a resolver os seus dilemas em silêncio. Às vezes, o silêncio de Deus fala mais alto que a multidão de vozes dos homens. Você precisa entender que quando Deus te conduz ao deserto, é para que a partir do silêncio patente naquele lugar, você aprenda a ouvir a voz dele em seu coração. Aleluia, aleluia. Então, o silêncio nem sempre significa não dizer alguma coisa. Write it down. Nem sempre silêncio significa não dizer alguma coisa. Muitas vezes o silêncio grita muito mais alto do que alguém que pode estar a conversar contigo. Aleluia! Alguns até ficavam apavorados pelo silêncio de Deus, mas o silêncio de Deus também é uma mensagem. Então o que nós entendemos é que dentro do deserto nós encontraremos o silêncio, mas nem sempre estar calado significa não dizer alguma coisa. A Bíblia continuando diz, voltando para Deuteronômio capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte: olha, da mesma forma em que o povo foi conduzido por todo o deserto durante estes 40 anos, era para entender que existia uma outra fonte de alimentação além do pão. Porque ao terminar diz: porque não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nunca tenha medo de ir ao deserto. Mais vale ir ao deserto com Deus do que ir à cidade com o diabo. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que Jesus não venceria? Se quem o conduziu foi Deus. O que importa não é quem me tenta, o que importa é quem me conduziu. Aleluia, aleluia. Então termino dizendo: o deserto não é para a morte. Aleluia. Dentro do deserto eu prefiro ser uma vida. Dentro do silêncio eu prefiro continuar no silêncio de Deus. Aleluia. Então, em outras palavras, cada um de nós já é formado nos elementos e nas características do deserto. O que importa é manter a nossa firmeza diante das circunstâncias. Pastor Dércio, Pastor Gilden, aleluia. Que este povo passou pelo deserto. Então nós percebemos que Deus, ele deixava lá. Ele, casa dele era deserto, saía para a cidade. A Bíblia diz que quando Deus colocou aquela escada, anjos subiam e desciam. Não havia